Brasil tem uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas. Vegana será julgada por apologia ao terrorismo após atentado. Não gosto de negro. Mulher é presa por racismo e chama policial de sapatão. Venha descobrir a coletânea que não se calou diante da intolerância. Oi, queridos! Eu sou Adriana Tourinho e bem-vindos a Lugares na Literatura, onde a gente fala de cenários em obras literárias. Hoje a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente, porque a gente não vai falar de uma obra. A gente vai falar de uma coletânea de contos cujo tema é intolerância. E essa antologia, da qual eu tenho a honra de fazer parte com um conto, ela tem assim o mérito de poder tratar do tema por diversos prismas, porque são vários gêneros diferentes que levam a gente do riso ao choro. Porque na realidade se trata de uma coletânea comemorativa do final de um curso de escrita criativa que foi feito ano passado na comunidade do Carreira Literária, com a direção ali da Flávia Iriarte e da Andressa Tabazinski. E por ser um curso online, ele juntou escritores de todo o Brasil. Então aqui dá pra gente realmente sentir a potencialidade de novos talentos nacionais que estão surgindo aí. E esse foi um grupo fantástico, porque teve inclusive revelações, pessoas que tiveram textos selecionados ali para publicação. O meu próprio livro, que vocês já estão aí carecas de saber, como Samba Canção, ele tomou corpo nesse curso. Tem aí, no segundo semestre, vai sair o livro do Francisco Leite, chamado A Vovó é Louca, um dos melhores livros que eu li ano passado. Não percam que cada vez que sair uma coisa nova desse pessoal, eu vou estar vindo aqui dividir com vocês. E bom, essa coletânea em particular, ela trata de um tema que é muito pertinente para a nossa sociedade hoje, porque ela vai desnudar essa característica inerente do ser humano de rejeitar tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que sai do padrão. Porque no fundo o ser humano tem muito medo daquilo que ele não conhece. E até de uma certa forma instintiva, o sujeito, ele sabe que ele depende da sociedade para existir. E qualquer coisa que possa ameaçar as engrenagens dessa sociedade vai, de um jeito ou de outro, sofrer resistência. E os textos trazem aí as reflexões dos limites dessa resistência e ajudam aí a gente a pensar nas possibilidades de uma sociedade plural, que é um tema que é muito importante, discutido aí na nossa sociedade. Então, esse é um grupo muito coeso, com textos assim realmente que valem a pena. E eu vou colocar aqui nos comentários as obras já publicadas online ou não de todos esse pessoal aí em que eu trouxe para vocês. Então, a antologia se chama Boas Maneiras de Colher Frutos Podres. E esse nome podre, ele realmente acaba chamando a atenção, porque é isso, a humanidade tem coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo também tem coisas muito questionáveis. Então é isso que vem à tona na leitura desse texto. Então o livro está disponível unicamente online na Amazon. Eu também, evidentemente, vou deixar aqui nos comentários. Então tá aqui a capa, ele pode ser ali no livro eletrônico da Amazon, Kindle, ou computador, tablet, telefone, e são 22 textos. E eu trouxe aqui para vocês os principais temas de cada um dos textos. Então a gente vai ter aqui o Alessandro Matera, que fala de religião, o Darlan Veit, que vai falar da relação com afrodescendentes, a Daisy Dars, que escreve sobre o relacionamento homoafetivo, a E.E. Sovierovski, que fala do debate sobre o egoísmo, o texto do Francisco Leite, que traz o tema dos transgêneros, com o Gustavo Endorf, nós vemos a diferenciação de classes sociais, o Henrique Botin aborda política, o Luiz Henrique Dourado fala de redes sociais,
O conto da Marcela Zaidan é sobre homossexualidade. Nádia Mariano, que já apareceu aqui com um texto de fantasia, conta a história de um personagem transgênero. A Natália Sartor de Moraes reflete sobre escolhas fora do padrão. A Olga de Mello discute a importância atribuída aos nomes na sociedade. Olivia Lober, ela tece uma trama sobre moral e falsidade. A Pamela Cucci desvela o inevitável caráter conflituoso da humanidade. O Pedro Porciúncula propôs um texto sobre relacionamento homoafetivo. A história de Ramon Marques traz reflexões sobre bullying social e oportunidades. Rosana Moraes trata de julgamento e moral. Sueli Lázari produziu um conto sobre integração de afrodescendentes. Tati Klebs mostra a força do linchamento digital. Thaís Fonseca fala de política. E o texto de Vitório Aeli tem como tema a relação com a obesidade. E o meu conto, que é inclusive o primeiro da lista, porque vai por ordem alfabética, ele chama-se O Churrasco Vegetariano. E ele parte da temática da escolha de um regime alimentar e ele vai ver como determinados grupos acabam se tornando uma espécie de seita, eles vão se tornar muito sectários e aí essa diferenciação vai levar com frequência a muitos conflitos e muitas vezes o conflito parte do próprio grupo que é excepcional, mostrando justamente esse caráter complexo das relações sociais que sempre tem essa necessidade de ajuste que muitas vezes passa por conflitos. Então, na história do meu conto, é a protagonista Ana, ela vai para um churrasco vegetariano atrás lá de um paquera e ela acaba ficando numa saia justa porque ela tem que tentar não ser hostilizada por um grupo de vegetarianos radicais. E bom, como nós sempre fazemos aqui no programa, eu vou falar em linhas gerais do local onde se passa esse conto do churrasco vegetariano, que é no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Jacarepaguá fica na região oeste do Rio de Janeiro e incorpora parte dos maciços da Tijuca e da Pedra Branca. Quem não conhece a cidade ou visita apenas os pontos turísticos tradicionais, muitas vezes não tem noção da enorme dimensão da cidade. Aquela música que diz que Jacarepaguá é longe pra caramba, não está mentindo. Do centro até Jacarepaguá são mais de 30 quilômetros. E por isso mesmo foi uma área que demorou muito a ser incorporada à parte urbana da cidade, mantendo aspectos rurais até os anos 70. Esse nome soa para muitos um pouco engraçado. É de origem indígena e os estudiosos traduzem como enseada ou lagoa rasa para jacaré. Essa é uma área que se teve notícia muito cedo, logo depois da fundação da cidade no século XVI. A história desse bairro nos permite uma viagem pelas principais atividades econômicas do Sudeste brasileiro ao longo da história. Até hoje, ainda é possível ver vestígios de engenhos de açúcar em Jacarepaguá. Muitas dessas terras foram aproveitadas para o plantio do café no século XVIII. Já no início do século XIX, houve grande aumento das atividades granjeiras e grandes chácaras. A industrialização levou a um aumento rápido da ocupação da região. A explosão urbana e demográfica carioca chegou em Jacarepaguá na segunda metade do século XX, trazendo um aeroporto, um autódromo e o Centro de Convenções Rio Centro. É isso aí, pessoal. Então não percam a oportunidade de ler sobre esse tema tão revelador da nossa sociedade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, bem-vindo aqui e vamos continuar conversando sobre literatura, história e língua portuguesa. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!